Senhoras e senhores, com vocês, o Coliseu, no Mundo Muito Louco de hoje. No Mundo Muito Louco de hoje, os segredos do Coliseu, a maior obra dos romanos. Não só o Coliseu, como os subterrâneos do Coliseu. É uma área super exclusiva que eu descolei com os amigos que eu fiz por aqui. Recentemente foram achados muitas pistas arqueológicas embaixo do Coliseu. E é isso que o Mundo Muito Louco vai conhecer hoje. O Coliseu é o anfiteatro mais famoso do mundo. E hoje quem vai me ajudar no meu tour aqui é os caras do rolê em Roma. Bom dia, pessoal! Bora conhecer o subterrâneo com a gente? Quando a gente vê o Coliseu, a gente acha que era tudo assim meio rústico e tal, e não. Tinha muita cor, ele acabou de me mostrar. Mostra aí pra gente as cores do... O Coliseu ele era todo colorido. Estima-se que foram apenas 3 anos que eles fizeram para fazer toda essa decoração. Muito colorido, representação de deuses, da população da época, também para deixar mais rico este local. E agora, gente, estamos entrando nos subterrâneos do Coliseu. É uma parte super exclusiva que não é todo mundo que tem acesso, mas o Mundo Muito Louco tem acesso pra mostrar pra vocês. E a gente acha que os gladiadores ficavam aqui embaixo, mas não, eles ficavam numa escola aqui do lado. Aqui quem ficava eram os bichos e tal, era tipo uma multidão pra entrar na arena que tá ali na frente. E tinha o corredor que eles vinham das escolas, vinham por baixo, até aqui atrás, e lá na frente, a arena. Eles aqui embaixo, ouvindo os leões e tal, era a hora da preparação. E tudo escuro, com as tochas aqui pela fumaça. Mas devia dar um medo isso aqui. Gente, olha o privilégio, estamos aqui onde os gladiadores ficavam, aqui no porão, gente. E é muito lindo, a visão é outra. A de cima é uma visão, aqui de baixo uma visão mais realista de estar na arena, uma sensação de estar... Quer dizer, aqui eles não estavam lutando, eles estavam esperando para subir um pouco mais para lutar. E, gente, como é que funcionava aqui embaixo? Eles já tinham um elevador. Eles fizeram, inclusive, uma reprodução para mostrar como é que funcionava. 4 pessoas aqui embaixo e 4 ali em cima. Mas o que era? Não, na época eles eram baixinhos, não eram 90. E aí eles rodavam sincronizadamente para levar os animais lá para cima. Dali para cima, uma rampa levaria os animais para a arena, para os combates. Subia até esse ponto, ia desembocar na rampa. Aí da rampa pra cá,
Aí era sangue e correria. Nossa, eu ia correr muito aqui pra fugir dos bichos. Eu ia morrer muito rápido. Nem todos eram escravos, né? Tinha uns também que lutavam, ficavam famosos, né? Exatamente, sim. Inclusive, se vamos supor, quero ser famoso, quero ganhar dinheiro, eu vou ser um gladiador, estou devendo para um senado e eu preciso ganhar dinheiro, vou me tornar um gladiador. A questão é que eu vou ter que colocar a minha vida em risco, né? Você entrava lá? Você entraria? Olha, eu sinceramente acho que não, hein? Eu ia sair correndo, eu ia ver ali, ó, sai correndo. Olha isso, né? Olha a tecnologia romana, que maravilhoso. As ruínas embaixo do Coliseu eram como a estrutura de um navio. Tinha várias atrações, não era só luta. Sim, não, eles tinham que se distrair essas pessoas aqui. Então, no período da manhã tinha caça aos animais, vinham os caçadores caçar ali as feras. Depois, no período do meio-dia, tinha a condenação mesmo daqueles que estão sendo condenados, a execução dos condenados. E apenas no período da tarde que vamos ter ali as famosas lutas de gladiadores. Ó, gente, aqui você pode ver a marca da rampa aqui que os animais subiam. O Coliseu celebrava o poder militar e a supremacia romana. Ele realmente é uma obra-prima de design e engenharia. Oh, que muito louco! Existiam 80 entradas para facilitar o acesso de aproximadamente 50 ou 70 mil espectadores. E por fora, o Coliseu não era assim. Ele era todo revestido de mármore. O mármore travertino, que brilhava nos dias de sol. É, o único imperador que lutou aqui, gente, foi o Cômodo. Mas parece que ele dava a espada não afiada. Ele roubava muito no jogo. Aliás, vocês podem ver isso no filme Gladiador. O Coliseu já foi cenário de muitos filmes, mas o filme que deixou ele mais famoso, O Gladiador, não foi filmado aqui. Tiveram muitos probleminhas que não deixaram Ridley Scott filmar seu filme aqui. Eles acabaram filmando em El Jen, na Tunísia, e também em Malta. E claro, com muita computação gráfica que deixou ele perfeito. Ele cobre uma área de 24 mil metros quadrados. Originalmente tinha mais de 52 metros de altura, que corresponde a um prédio de 12 a 15 andares, sendo até hoje o maior anfiteatro do mundo. O formato do Coliseu é de uma elipse e não um círculo perfeito.
A construção do Coliseu durou um pouco mais de 5 anos, foi de 75 a 80 depois de Cristo. O Coliseu foi inaugurado com 100 dias de shows. O Coliseu foi construído por Flávio Vespasiano, mas ele nunca viu o Coliseu pronto. Ó que triste. Tanto que o Coliseu primeiro não chamava Coliseu, chamava Arenas Flávios. Ou Anfiteatro Flaviano. Em dias de sol, as arquibancadas do Coliseu eram cobertas por uma cortina, chamada de velarium, composta com 80 mil velas triangulares, movidas por 320 cordas. Gente, os gladiadores, na hora que iam lutar, eles passavam óleo pra cortar melhor. Ou seja, pra não dar... Se fosse pra cortar, corta fora, assim. Ajudava. E dizem que o suor dos gladiadores era afrodisíaco. A mulherada bebia? O negócio do dedinho, então, pra você existiu? Não existiu. Isso daqui é fake news, isso daqui é muito mais... Isso aqui é Hollywood. É Hollywood. Existe um outro sinal, que provavelmente era esse daqui, que significa retire a espada. Então aqui, quando tá acontecendo as lutas, as mulheres, as pessoas que estão assistindo vão gritar, tipo, se é um gladiador que eles gostam muito, não mata, não mata, não mata. Você não sabe do melhor. Havia um sistema de inundação da arena, usado para jogos de guerra naval, dignos do Cirque du Soleil. Aqui eram organizados shows chamados de naumate, ou seja, batalhas navais. A água fluía por poços internos e tubulações embaixo das arquibancadas. Que inundavam tudo. Parece que levava 7 horas para encher toda a arena. Mas devia ser um espetáculo fenomenal. ...80 mil pessoas assistiam aqui essas lutas sangrentas. Mais de 1 milhão de pessoas morreram aqui. Mas muitos sobreviveram também. E curtiram a glória, o dinheiro e a mulherada também, né? E diz uma história aqui, não sei se é verdade, mas que depois de casar, a romana nunca mais aparecia nua na frente do seu marido. E dizem que é por isso que tinha muita traição também. E que eles procuravam as profissionais da arte do amor e rolavam outras festas. Sobre o número de mortos, é difícil saber com precisão. Eu já ouvi que foram 9 mil animais mortos aqui, já ouvi que na inauguração foram 5 mil, que morreram mais de 1 milhão de animais, que foram 2 mil gladiadores, que foram 500 mil gladiadores mortos, que foram 1 milhão de gladiadores mortos. O número é muito discutido, mas enfim, foram muitas pessoas que perderam suas vidas aqui. Esse tipo de divertimento polêmico foi banido após o ano de 404 e o Coliseu acabou caindo em desuso. Aqui, gente, era o nível da luta, era onde acontecia a luta. E nessas salinhas aqui atrás, os arqueiros, que protegiam. Se algum animal escapasse antes da hora, ele já matava o animal para não perder o gladiador à toa. Porque o gladiador era o artista, né? Não pode perder à toa.
escavações arqueológicas encontraram restos de animais aqui. Provavelmente valentes animais que morreram dando sangue para sobreviver aqui nessa arena. Através dos desenhos na pedra, a gente sabe como é que eram eles, porque não tinha câmera na época para gravar, não tinha foto na época, então era assim, era desenhado na parede. E, gente, aqui temos uma lápide, um símbolo muito importante. Ó, vou ler pra vocês que tá em... Eu achei que era latim, mas é italiano. Baciando la Santa Cruz, beijando a Santa Cruz, você vai ter 40 dias de indulgência. Ou seja, você pode fazer o que quiser, pode aprontar. Então, mas pode beijar isso aqui mesmo? Acho que o período de Covid não seria interessante. Limpadinho aqui. Beijei. Agora são 40 dias de esborne. E aqui atrás, gente, um banheiro romano. Sim, era um banheiro coletivo. Eles faziam as necessidades todo mundo junto. Era uma privadinha do lado da outra, sentavam todos juntos, batiam um papo. Até aí, tudo bem. Era um cheiro meio ruim, mas dava pra aguentar. Mas a questão era, pra limpar, sabe como é que funcionava? Tinha uma esponjinha que todo mundo usava mesmo. Usava lá, depois usava outra. Ai, que nojo. Por que eu falei isso? É história, né, gente? Tem que contar. Minha mãe já vai dizer, ai, que nojo, você precisava contar isso. Bom, esse episódio vai ficando por aqui, mas tem muito mais curiosidade de Roma, muito mais história bacana aqui no canal. Então se inscreve, deixa o seu comentário e assista aos outros. Até lá, tchau!